Meus irmãos, agora nós vamos tratar aqui das cartas gerais, Hebreus e Tiago. A carta aos Hebreus, o nome já nos diz muita coisa. Ela foi direcionada ao povo judeu, ou seja, aos cristãos convertidos que estavam passando por perseguição. O autor nós não temos, alguns citam, e até a Bíblia dele que ela traz vários apontamentos em defesa do apóstolo Paulo. Oriente e Ocidente, um entende que é Paulo, outro entende que é Apolo, Clemente, e assim vai, vários nomes, até Silas entra, Priscila, e vários outros personagens entram na história aí. Mas lembrando que mesmo que nós não saibamos quem é o autor, nós sabemos que o livro é inspirado por Deus. E muito do que nós temos lá no Antigo Testamento, principalmente parte final do Êxodo e Levítico, nós damos graças a Deus por este livro, porque várias explicações delas ocorrem aqui nesse livro. Então este livro é destinado originalmente aos cristãos de Roma. Tá? O seu título nos manuscritos gregos mais antigos diz apenas aos hebreus. Seu conteúdo, no entanto, revela que foi escrito aos cristãos judeus. O conteúdo trata. E nós vamos entender que há uma expressão de saudação aos da Itália, vos saúdo. Um grupo específico, uma comunidade específica, também não sabemos, mas qual o lugar onde que eles estavam, se na Itália, se em Roma, qual lugar se estavam espalhados, mas aos cristãos em específico. Uma coisa é certa, o escritor escreveu na plenitude do Espírito e com entendimento, revelação e autoridade apostólica. E ele apresenta o Senhor Jesus Cristo, que é o melhor. Ele não é inferior, essa palavra melhor, maior, melhor. Sempre nós vamos ver que o pacto pode ter nomes, pode ter aquela galeria citada dos heróis lá do capítulo 11, mas o maior, o melhor, Abel ofereceu, mas Cristo ofereceu melhor ainda do que Abel. Então são vários temas citados aqui. E isso vai, irmãos, do capítulo 1 ao capítulo de número 11, e lá no capítulo 12 e 13 é uma conclusão, uma aplicação com algumas exortações. Há quem diga que Hebreus trata-se de um sermão para explicar aos irmãos, para responder acerca desta tão grande salvação que a nós é anunciada. Então ele quer explicar esta tão grande salvação aos judeus, voltando também naquelas questões que alguns queriam equivaler a obra da graça, a obra da cruz com pacto, com aliança, com ritos, com nomes, com personagens, com seres divinos, místicos. E aqui nós vemos que o escritor ele acaba enfatizando a superioridade de Cristo. Já no capítulo de número 1, estou aqui com a Bíblia aberta, versículo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos últimos, aos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Tá? Então Deus antigamente falou de muitas maneiras, muitas vezes aos pais. Deus se revelou, Deus usou sonhos, visões, Deus deu mensagem, poesia, usou homens, usou mulheres, usou a questão do vento, do fogo, e Deus fez sinais e prodígios. Mas agora, nesses últimos dias, Deus falou
pelo Filho. E quem é o Filho? Ele foi feito tanto mais excelente do que os anjos, que herdou um mais excelente nome do que eles. E alguém pode questionar, mas por quê? Nós sabemos hoje, é muito simples para nós, Cristo é superior aos anjos. Mas nesta época, havia um entendimento que havia um ser. Este ser é aquele que escreve lá no livro da vida. O nome no livro da vida. É aquele ser que deu a Moisés a Torá, conforme Deuteronômio. Deu a Moisés a Torá. E no pensamento judaico, este ser era superior. Ele só era abaixo de Deus. Então nem Cristo era comparado a ele. Então o escritor ele vem provar de várias maneiras que Cristo é superior aos anjos. Aí também, de forma, ele apresenta Cristo como superior aos profetas, superior à terra prometida, superior a Moisés, superior a tantas coisas, aos pactos antigos, aos sacerdotes antigos. E nós sabemos que as circunstâncias que levaram o escritor a escrever isto, até mesmo exemplificar que Cristo é superior aos ritos, às figuras, aquilo que tinha lá. Veja que até mesmo o véu, aqueles emblemas, a arca, os cultos, aquilo era figura apontando para Cristo. E nós vemos que alguém está ensinando hoje aí por aí que Deus estava preso. Por isso que o véu foi rasgado, Deus saiu de lá, do Santo dos Santos, quando Cristo morreu. Não, irmãos, aí falta um pouquinho de leitura bíblica, que quando o escritor vai ler e nos ensinar que, de fato, ali, Cristo, ele entrou uma vez no Santo dos Santos, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, Cristo, tudo aquilo ali era uma tipologia, podemos assim dizer, uma figura apontando para Cristo. Então Cristo é superior a qualquer coisa. Então hoje não temos necessidade de chofar na igreja, não temos necessidade de arca da aliança, não temos necessidade de símbolos judaicos na igreja, de menorá. Isso daqui, como representação, para ilustração, sim, mas poder não temos. Até porque Cristo veio habitar, estar em nós. Isso de fato, para nós, é muito importante. E algumas exortações, veja os irmãos permanecerem na fé. Tem gente que morreu pela fé, tem gente que recebeu promessa, mas não veio. Qual promessa? A vinda do Messias. Mas eles desanimaram? Não. Eles morreram sem alcançar a promessa. Foram lançadas às arenas, cerradas ao meio, como a tradição ensina que pode ser Isaías, mas eles permaneceram fiéis a Deus. As características especiais desse livro. O Novo Testamento é o único quanto à sua estrutura. Começa como tratado, desenvolvendo-se como sermão e termina como carta, lá no capítulo 12 e 13. É o texto mais refinado do Novo Testamento, abeirando-se do estilo grego clássico. É o único escrito no Novo Testamento que desenvolve o conceito do ministério sumo sacerdotal de Jesus. Veja que o sacerdócio de Arão era superior, mas de Cristo era com base no Melquisedeque, que era antes Arão, aquele ser que não tinha genealogia, não tinha pai, não tinha mãe. Então Cristo ele é anterior. A cristologia do livro é ricamente variada, apresentando mais de 20 nomes e títulos de Jesus. A sua palavra-chave é melhor, 13 vezes. Jesus é melhor do que os anjos e de todos os mediadores do Antigo Testamento. Contém o principal capítulo do Novo Testamento a respeito da fé, lá no capítulo 11, versículo de número 1. Ora, a fé
é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É repleto de referências, de alusões ao Antigo Testamento, que oferecem um rico conhecimento da interpretação cristã primitiva da história. Cristo é o resplendor da glória de Deus. Veja, profetas foram criados, anjos foram criados, Jesus tudo criou. Profetas tinham revelação, anjos tinham revelação parcial, Jesus Cristo trouxe a revelação completa. Profetas são adoradores, anjos são adoradores, Jesus Cristo recebe adoração. Profetas são anunciadores, anjos são ministradores, Jesus Cristo é o Senhor de tudo. Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés. Cristo é o repouso para o seu povo. Lembrando daquela figura, vinde a mim todos que estáis cansados, eu vos aliviarei. Cristo é o repouso para o seu povo. Cristo é o sumo sacerdote superior a Arão, o perigo da apostasia. Então, um capítulo falado, capítulo 5, capítulo 6 aí, é possível um crente perder a salvação. Segundo alguns aqui, são aqueles que banalizaram, abandonaram, se apostataram, dizendo, olha, eu não quero mais, e caíram, infelizmente, da graça. Cristo, sacerdote eterno e perfeito. Cristo é mediador de uma melhor aliança. Cristo trouxe maior glória na adoração a Deus, a eficácia do sacrifício de Cristo, o pecado imperdoável, lá no capítulo 10, 26, o sacrifício de Cristo nos faculta o acesso a Deus. Entretanto, Deus exige de nós responsabilidade no uso de seus dons, mas deseja principalmente de nós uma vida de santidade. Pode haver na igreja pessoas que, mesmo tendo experimentado os presentes de Deus, a salvação, o perdão dos pecados, a inclusão na igreja, queiram pecar voluntariamente, não havendo para os pecados de tais pessoas sacrifício, pelo fato de retornarem à vida de pecados e pisarem o Filho de Deus, resta-lhe a expectação de algo ruim, pois cairão na mão do Deus vivo. Então, pessoas que brincam, para elas o pecado já não tem mais sentido, não é mais pecado, e acabam pisando, e elas de forma consciente, de forma arbitrária, dizem, eu não quero mais. Para esses, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Já mencionamos aqui acerca da fé, né, dos heróis da fé, menciona aqui Abraão, Noé, Enoque e Abel. E, por fim, as questões práticas da vida cristã. Lá no capítulo 13, se não me engano, 11 imperativos acerca de que devemos fazer aos líderes, aos guias, aos professores, aqueles que nos orientam. E isso é um particular muito importante, que como é uma carta aos irmãos para permanecer, sempre tem que ter exortação. E há muitas citações também aqui no livro da Carta aos Hebreus, irmãos. Quando há muitas citações, se os irmãos forem ver a referência, são citações que nos movem, são citações que realmente mexem, que nos confrontam e que são realmente uma exortação nos animando a permanecer e não voltar às práticas passadas. Isso fica aqui um alerta e uma orientação a todos nós.